Amados, nós estamos em meia série de mensagens chamada 10 anos em 10 meses. Estamos em um tempo de velocidade, um tempo extremamente profético. Eu tenho escutado diversos testemunhos, como eu já tenho comentado com vocês. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma reunião com a liderança da igreja. Deus veio com força, visitou as nossas vidas e foi muito especial. Quem estava aí de manhã, se foi forte, dá uma glória a Deus bem alto aí, aleluia, amém. E nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito, mas Ele ainda tem muito para fazer. Nós estamos aí às vésperas quase da conferência Sedentos. Nós estamos aí numa troca de Shemitah para aqueles prestes, uma troca de Shemitah não, entrando no 7º ano de Shemitah, você que entende aí os ciclos de Deus. E nessa noite nós vamos seguir com essa série, entendendo aquilo que Deus tem para nós. O tema da mensagem é como Deus nos vê. Então eu vou trazer obviamente um fundamento aqui das escrituras, mas mais importante do que o que eu vou falar é o que você irá receber. Você tinha que dar um glória a Deus. Eu vou repetir, eu vou dar um fundamento aqui da palavra, mas mais importante do que aquilo que eu vou falar é o que você vai receber. Aleluia. O Senhor vai nos visitar, o Senhor vai abrir os nossos olhos, nós teremos uma percepção maior daquilo que Ele tem para nós e o que Ele deseja fazer em nós. Você precisa escutar essa mensagem de coração aberto e permitir que ela mude você. Essa mensagem ela está atrelada com a penúltima mensagem que eu ministrei, que foi o título, um encontro com a revelação. E nessa mensagem, que fazem acho que 2 semanas, eu falei sobre o que um encontro com a voz de Deus faz. Quando nós escutamos a voz de Deus falando ao nosso respeito, falando sobre as promessas, tudo muda. O que parecia impossível se torna possível. Um exemplo disso, ou alguns exemplos aqui, 2, mais especificamente, é Gideão e Moisés. Ambos tiveram um encontro com Deus, a voz de Deus, um encontro com o Senhor, e tudo mudou dentro deles. Eles foram convencidos pelo propósito de Deus. Eram homens que não conseguiam se ver como pessoas capazes, e por mais que eles relutaram muito, no final de tudo, eles permaneceram, e então viveram aquilo que o Senhor tinha. Então esse encontro com Deus impacta as nossas vidas, muda a nossa visão e aumenta a nossa fé. E hoje eu quero dar continuidade a isso, falando sobre o impacto que acontece em nós, aquilo que é gerado em nós, quando nós entendemos quem somos. Então nessa noite você vai entender um pouco de como Deus te vê, amém, amados? Para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, aí em Daniel 11:32. Daniel 11:32, parte B do texto diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha que interessante, esse texto está falando sobre você, amados, sobre você, meu amado, sobre mim, sobre nós. O povo que conhece o seu Deus, ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Pode dar um amém por isso? Então quando nós entendemos quem Deus é, conhecemos quem Deus é, a nossa fé ela se eleva, nós começamos a acreditar, nosso coração é cheio de esperança. Então, amados, nós, mediante essa fé crescente, nos posicionamos e vemos uma ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Só que o interessante é que, à medida que nós conhecemos a Deus, nós passamos a conhecer a nós mesmos, e o fazer proezas em nome de Deus tem a ver com isso. Eu preciso que você preste atenção e fique aqui comigo, tá? À medida que nós conhecemos Deus, nós conhecemos a nós mesmos, e viver aquilo que Deus tem, demanda a compreensão também de quem nós somos. Espera aí, pastor, me explica melhor isso, vamos lá. Mateus 16, 13 a 19, eu quero que você entenda que uma coisa é consequência da outra. Conhecer a si mesmo é consequência de quando conhecemos Deus. Então diz o texto: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus.
também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o que nós percebemos aqui? Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Jesus chegou e falou assim: ei, o que estão falando, quem estão dizendo aí que eu sou? A galera aí por aí que vocês têm conhecido, enfim, quem que eles dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, Elias encarnado, enfim. Aí Jesus: não, tudo bem, agora, e vocês que me conhecem, que caminham comigo, quem vocês aí acham que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: ei Pedro, isso aí que você está falando, esse entendimento, não é algo humano, não é um entendimento humano, é um entendimento que Deus te deu, o Pai te deu, Ele tirou as escamas dos seus olhos, e você teve uma percepção espiritual de quem eu sou. Isso é aquilo que nós chamamos de revelação, é um conhecimento, é um entendimento de Deus, das Escrituras, que não vem pela cabeça, vem por revelação, é um entendimento espiritual, é aquele: entendi. É quando você está lendo a Bíblia: puxa, agora entendi o que está escrito, entendi quem é Deus, puxa, olha, é verdade, agora parece que a coisa entrou, virou uma chave. Isso é a revelação. Agora, o que isso gerou em Pedro? Pedro começou a entender quem ele era, porque Jesus disse assim: Pedro, olha lá, eu também lhe digo que você é Pedro. No grego aqui, no original grego, há um jogo de palavras. Pedro é Petros, que faz menção ao quê? A uma pedrinha, ao fragmento de uma rocha. Jesus está dizendo assim: Pedro, você é o fragmento de uma rocha. Jesus, Ele não é uma pedrinha, Jesus é uma pedra maciça, Jesus é a pedra angular, é a pedra principal. Então quando Jesus fala assim: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, Ele está dizendo assim: ei Pedro, tu és Petros, tu és uma pedrinha, tu és como se fosse uma pequena porção daquilo que vem de mim. Eu sou a pedra angular, eu sou o Cristo, eu sou o fundamento, mas você é uma pequena pedra, você tem algo que veio de mim. Então Pedro começou a ter um entendimento de quem ele era, da autoridade que havia sobre ele, do poder que estava sobre ele mediante Cristo Jesus, quando ele teve uma percepção de quem Cristo era. Algumas pessoas dizem assim: pastor, como eu descubro o meu chamado? É uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Como eu descubro o meu chamado? O teu chamado você descobre na presença de Deus. Como assim? Quanto mais você busca a Deus, mais você terá a percepção de quem você é. Por quê? Porque isso não é algo que você descobre como numa tabela, é algo que te é mostrado, te é revelado. Então você vai buscando a Deus, você vai lendo as Escrituras, Ele te posiciona, por exemplo, num ministério, e você começa a servir, Ele começa a falar contigo. É um relacionamento, é uma descoberta. É uma descoberta. É um relacionamento onde você conhece Deus, e Deus permite que você se conheça, porque Ele te fez. Então essa descoberta da sua chamada, por exemplo, ela se dá no relacionamento com Deus. Então, amados, nós, à medida que conhecemos o Senhor, descobrimos quem somos, e também descobrimos o que podemos fazer em nome de Deus. E aqui eu começo a entrar no ponto fundamental da mensagem. Vocês estão comigo ou não? A visão correta de quem você é, preste atenção, quando você entende como Deus te vê, isso não apenas vai te posicionar no seu chamado, mas vai te posicionar na condição que Deus quer te colocar. O que eu estou tentando te dizer com isso? Deus não vê você como alguém limitado pelas circunstâncias. Deus te vê como alguém capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, à medida que nós descobrimos quem somos, nós entendemos o que temos que fazer. Mas junto com essa revelação, o Senhor quer imputar em nosso interior essa verdade de que é possível vivermos o que Ele tem.
por que eu estou te falando? Porque normalmente, amados, as promessas de Deus, elas são maiores do que aquilo que nós podemos fazer ou produzir, maiores que os nossos recursos, sejam financeiros, sejam espirituais, naturais, enfim. Você olha para a visão que Deus te dá e fala, cara, peraí, Deus, você não está meio doido assim? Porque parece que é maior do que aquilo que eu posso fazer. E Deus quer que eu e você não apenas entendamos a visão, a gente vem entender o que a gente tem que fazer, mas Ele quer que a gente crê de todo o coração de que aquilo é possível. Então tem muito a ver com uma quebra de paradigmas, de sofismas, de mentiras de Satanás, e o entendimento da verdade, de que Deus pode fazer o que Ele prometeu. Você acha que Deus vai colocar algo no seu coração, um sonho, um projeto? Eu não estou falando de coisa da sua cabeça, estou falando de coisa que você sabe que é de Deus. Você acha que Deus vai colocar isso no seu coração, para depois falar que não vai dar boa? Que Ele não, tipo assim, dá o pirulito para a criança e depois tira? Claro que existem muitas coisas no processo, o nosso posicionamento e tudo mais, mas eu quero que você entenda que o Deus que fala e envia, é o Deus que respalda quem Ele está enviando. Você está me entendendo? Onde está isso na Bíblia, pastor? Filipenses 2,13. Porque é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então o mesmo Deus que operou em você o querer, o que é isso? O desejo, a vontade, o sonho, a visão, é o Deus que no pacote da visão veio o respaldo junto. Por isso nós precisamos entender que é possível vivermos as promessas de Deus, ainda que elas sejam muito loucas. Sabe por que a nossa fé, muitas vezes ela não é suficiente para que possamos ir além? E eu falei, agora eu quero falar um pouco de algo que eu falei hoje pela manhã com a liderança, e eu preciso compartilhar isso com vocês também, como igreja, corpo. Muitas vezes a nossa fé, ela não está na estatura ou na medida necessária para que rompamos, porque a nossa autoimagem, ela está desajustada. A nossa autoimagem, ela está desajustada, quer ver? Vou te dar um exemplo. Davi, vou fazer um contraste aqui, Davi e o exército de Israel. Você vê ali Golias, afronta o exército de Deus e fala assim, ei, vamos lutar aqui, um guerreiro filisteu contra um guerreiro de Israel, quem ganhar determina a vitória na guerra. Golias era um camarada de quase 3 metros de altura, um guerreiro treinado, e devia ser tão sinistro ele, que nenhum dos soldados de Israel quis enfrentá-lo. Aquele camarada ficou por 40 dias, 2 vezes por dia, afrontando o exército de Israel, e ninguém se levantou, todos com medo. Aí chega Davi. Davi era um soldado? Não, Davi era um pastor de ovelhas, mas era alguém que tinha um entendimento, que tinha percepção de quem ele era no Senhor, tanto é que quando ele vê Golias afrontando o povo, ele diz assim, ei, peraí, você está afrontando o Deus vivo, o exército do Deus vivo, é o Deus vivo que está afrontando. Então Davi, ele toma partido, e você vê que Davi vence Golias. Só que Davi não venceu Golias porque ele era o cara, ele venceu Golias debaixo do poder de Deus. Então, se Davi era incapaz de vencer Golias, e o exército de Israel também, por que Davi venceu? Porque ele tinha uma autoimagem ajustada, e essa autoimagem ajustada fez com que ele tivesse fé para encarar o gigante. Então ele pôde olhar e falar, ei, peraí, está errado, eu vou me posicionar, não por causa de mim, como se Davi dissesse, mas porque Deus irá à minha frente. Tanto é que ele profetiza, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou acabar com você. Então, amados, nós precisamos de uma autoimagem ajustada, e essa autoimagem, ela não deve ser, ou não tem como ela ser, baseada na nossa própria visão, o entendimento que temos sobre nós, mas o entendimento de como Deus nos vê. Amado, sabe o que nos define? A graça de Deus e não os nossos pecados. Vou repetir. Quem nos define, ou o que nos define, é a graça de Deus e não os nossos pecados. E eu não estou aqui dizendo que você pode pecar deliberadamente, que não vai exercer influência alguma na sua vida, não é isso. Acabamos de sair de uma série, Desmascarando a Supergraça. Nós sabemos que o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta os nossos frutos, afeta diversas coisas.
Mas o que eu estou tentando te dizer é o seguinte: que tem muitos cristãos que operam de maneira limitada, porque estão presos em seu passado, ou em sua condição, sendo que em Cristo há uma nova realidade. Nós precisamos nos mover de acordo com a graça de Deus. Se eu olhar para a minha vida, para a minha capacidade, eu vou fazer o quê? Cara, não é possível eu viver isso. Paulo, ele tinha muito bem ajustado, era muito equilibrado isso dentro de Paulo. Lá em 1 Coríntios 15, 9, Paulo ele diz assim, põe para mim: eu sou o menor dos apóstolos. E por que ele dizia isso? Ele falou: cara, porque eu persegui a igreja de Deus, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Então ele sabia, cara, peraí, eu não sou flor que se cheire, eu sei, eu sou pecador. Só que eu não estou falando de Paulo como alguém que era pecador, pecava deliberadamente, estava nem aí, não é isso. Paulo andava em arrependimento, Paulo vivia uma santidade crescente, você vê isso pelos seus escritos. Só que ao mesmo tempo ele tinha essa percepção de falar: cara, peraí, eu não sou digno disso. Só que no versículo seguinte ele faz uma declaração tremenda, ele diz assim: mas, põe para mim, versículo 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Opa! Então ele diz assim: eu conheço a minha natureza sem Cristo, mas eu também conheço a minha nova natureza em Cristo. Eu conheço quem eu sou sem Cristo, mas eu também conheço a minha natureza em Cristo. E aí ele diz assim: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Opa, olha o que ele está falando. A graça de Deus que operou em mim, ela não foi ineficaz, muito pelo contrário, ela foi eficaz, ela produziu algo em mim, ela mudou o meu entendimento, mudou a minha percepção de quem sou, ajustou minha autoimagem, produziu algo no meu interior. Tanto é que ele diz: por isso eu trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, eu produzi muito pelo reino. Só que ele diz: não eu por mim mesmo, mas a graça em mim, comigo. Só que olha que interessante, como que alguém com peso de culpa e como alguém indigno vai ser produtivo no reino? Tem essa possibilidade? Alguém preso em sua imagem sem Cristo não vai ser produtivo e não vai fazer o que Paulo fez. Então Paulo dizia mais ou menos assim: ei, eu sei que eu sou limitado, pecador, eu luto contra o pecado, estou me santificando, mas eu sei quem eu sou. Agora, eu também sei quem Cristo me fez ser, e eu escolho para viver as promessas, me apegar a essa verdade, porque eu não dependo de mim mesmo, mas eu dependo da graça de Deus, ela que me capacita, ela que me leva além, ela que me fortalece em minhas fraquezas, me faz e fará com que eu viva tudo aquilo que Deus tem para mim. É isso que nós precisamos entender. Por isso mesmo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então ele está dizendo, em Cristo há uma nova realidade. Por isso que Jesus falou sobre nascer de novo, porque se nascer de novo no Espírito, é o que vai te posicionar numa realidade espiritual, e é isso que nós precisamos entender. Agora você está em Cristo, há algo novo, há uma nova medida, há uma nova realidade, você pode ver de uma maneira diferente, você pode alcançar coisas diferentes. Por quê? Porque agora nós estamos falando de uma realidade espiritual, que sobrepõe aquilo que é natural. Por que Jesus disse, vocês farão obras iguais ou maiores que as minhas? Não porque eles eram capazes, não porque nós somos capazes, mas porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, e é Ele quem possibilita essas coisas. Vocês estão aqui ou não? Então, se estamos em Cristo, há uma nova realidade, e essa nova realidade que opera ou que traz o poder de Deus, ela nos é disponibilizada em Cristo Jesus.
por isso que Jesus disse, permaneçam, João 15, permaneçam ligados à videira, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, se vocês estão conectados à videira, vocês podem dar frutos. Então o fruto não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com estarmos enxertados na videira. Quando você para avaliar as vitórias do povo de Deus, você vai ver muita sobrenaturalidade. Mar se abrindo, Jesus curando a sogra de Pedro, esse foi sobrenatural. Você vê, por exemplo, as muralhas de Jericó caindo. Você vê Deus mandando fogo do céu e consumindo um altar ali em Elias contra os profetas de Baal. Você vê sol parando. Você vê Elias declarando e parando de chover. Você vê muita sobrenaturalidade. E o que isso mostra? Que tudo aquilo que Deus tem para fazer demanda a ação dele. Isso pode parecer simples para você, e mas eu preciso que você entenda, tudo que Deus vai fazer não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o fator graça, com o fator poder de Deus. Eu estou aqui, eu me esforço, mas não creio. Eu vou conquistar alguma coisa, mas não à medida de Deus, porque eu não tenho fé. Eu me esforço, mas creio, me posiciono, desenvolvo a minha fé. Eu vou ir além, porque o que vai me impulsionar não é a minha capacidade, mas é o fator Deus, é o fator fé. Onde que é a luta? Por esse crer, porque a briga é pela sua fé. Sabe onde está a luta? Na sua cacholinha. A luta é na sua mente. O mesmo Deus que traz lembranças de esperança, a mesma mente onde Deus traz lembranças de esperança, é a mente onde Satanás lança setas para te rebaixar, para te apequenar. Não sei nem se existe esse termo, mas você está entendendo, amém? Para fazer com que você murche, não entenda essas coisas. Então é nesse aspecto que tem um termo que Bill Johnson, um pastor que eu gosto muito, diz. Ele diz assim, que a mente ela é guardiã do reino de Deus. Entenda, eu não estou falando de poder da mente, nada disso. Entenda o que eu estou dizendo através disso. E aqui eu abro aspas. A mente é guardiã, entre aspas, do reino de Deus. Então é como se a mente fosse um lugar de acesso, de transição e de poder. Porque a fé, ela é sobrenatural, você crê, mas ela também opera aqui, te levando a trazer de um cativo todas as promessas de Deus. Você vai entender melhor, vamos lá, Mateus 16, 21 a 23. Eu quero que você perceba aqui, Pedro tentando impedir Jesus de fazer o que ele devia, da vontade do Pai se cumprir, porque ele não entendia, o contexto, a ideia de Deus. Olha lá, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Jesus chegou para os seus e começou a falar, gente, o negócio é o seguinte, eu sei que vocês esperavam um líder político, um líder que vai libertar o povo de Israel da opressão de Roma, mas é o seguinte, eu não vim como esse líder, eu vim como líder espiritual, então eu vou ter que morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ter que sofrer, morrer e ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus à parte, imagina, Pedro chega, Jesus, chega aí, deixa eu mandar a real para você aqui, que não permita, olha o que ele diz, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Aí Jesus fala assim, arreda de mim, ou saia da minha frente, Satanás. E aí ele fala assim, Pedrão, você está sendo uma pedra de tropeço para que a vontade de Deus se cumpra, porque você, e ele diz, não leva em consideração as coisas de Deus, não considera, está falando aqui, cabeça, e sim as dos homens. Então Pedro estava tentando impedir Jesus, ou melhor, Jesus repreende Pedro porque eu estava tentando impedir. E qual era a razão?
Pedro não via as coisas da maneira correta. Pedro tinha um padrão mental que ele não pensava conforme Cristo, ele não tinha a mente de Cristo, ele não tinha uma percepção espiritual. E isso acontece muitas vezes conosco. Deus fala: cara, eu vou cumprir aquilo na sua vida. E você começa: não, mas peraí, para eu chegar lá, eu preciso dar 8 passos, mas Deus falou que eu vou chegar em 3, então não dá, então não vai rolar. Deus falou que vai fazer tal coisa, você não. É isso que Pedro estava fazendo. E por isso que Bill Johnson fala que a mente é como uma guardiã do reino de Deus, porque aqui você não crê, você trava na sua lógica, sendo que se Deus falou, vai cara, você vai dar certo, vai acontecer, e ao invés de nós desenvolvermos a nossa fé, e operarmos de maneira espiritual, nós ficamos presos no campo natural. Por isso que Paulo fala sobre termos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É você acreditar na realidade espiritual, e permitir viver por ela. É quando Deus fala, cara, faz isso, e parece meio lógico, mas você faz, você pensou, escolheu, deu um passo de fé. Agora, qual que é o problema? Quando nós ficamos presos na nossa lógica, nós afrontamos Deus, nós despertamos a ira de Deus. Lá em Êxodo 3, Êxodo 4, você vai ver ia falar uma treta, mas não é bem uma treta, né? É uma discussão entre Moisés e Deus, uma conversa ali, onde Deus chama Moisés para libertar o povo, e Moisés começa a colocar dar várias desculpas, até que no versículo 14 de Êxodo 4, a Bíblia diz que Deus, a ira de Deus, ela foi despertada. É como se Deus falasse: Moisés, eu estou te falando, cara, que eu te escolhi. E Moisés falando: não. Olha lá, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Por que a ira se acendeu? Porque Moisés estava afrontando Deus. É como se Moisés dissesse: Deus, espera aí, você está errado. Deus, você escolheu a pessoa errada. Deus, quando você foi fazer o processo seletivo dos céus, você acabou dando a vaga para o cara que não é. Eu sou o cara errado, Deus. E gente, convenhamos, né? Quem tem mais razão? Deus ou a gente? Quem sabe mais? Deus ou a gente? Quem é Deus? Deus ou a gente? Então quando você fala não, Deus fala: você está me tirando? Na nova versão do Guaraituba, nós afrontamos Deus. Só que Deus, Ele é amoroso, paciente, longânimo, então Ele nos dá oportunidades, e foi o que Ele fez com Moisés. Então Moisés, mesmo que a duras penas, aceitou. E você vê a mesma coisa acontecendo com Jeremias. Deus chama Jeremias 1, 4 a 6. Aí Jeremias diz o seguinte, relata: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, olha lá, Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, eu te escolhi, você é um profeta. E Jeremias, ele era um jovem, ele tinha de 20 a 25 anos, mais ou menos, os estudiosos dizem. Sabe qual foi a resposta de Jeremias? Passa para mim o próximo versículo. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então Jeremias falou: não, Deus, peraí, eu? Não, eu sou muito jovem para isso. Não, eu sou o cara errado. Sabe o que Deus falou para ele? Próximo versículo, do 7 ao 10. Deus disse: não diga. Deus falando: Jeremias, não fale isso, que você é uma criança. Não diga. E por que Deus fala isso para ele? Olha lá. Porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor.
Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então é como se Deus dissesse assim para Jeremias: Jeremias, ei, cara, para com isso, não diga que você é uma criança, porque é na sua fraqueza que eu me faço forte. Eu te escolhi, e aquilo que eu mandar você falar e fazer, você falará e fará, porque eu vou à sua frente, eu te capacito. Então preste atenção, amado, a sua identidade não está mais limitada à sua própria capacidade. Aquilo que você pode realizar não está atrelado, preso à sua capacidade, mas está conectada a quem você é em Deus. Agora, esse fluir de unção, que vai te levar a viver tudo aquilo que Deus tem, depende de uma coisa, ou antes disso se faz necessário uma coisa: uma visão ajustada de quem você é. Porque se a tua percepção sobre si, ela é equivocada ou diminuída, você não vai chegar lá. Você, quem aqui é, por exemplo, do esporte, vamos lá, futebol, quem gosta de bater uma bolinha, você já percebeu que o cara, quando está com confiança, sai gol de tudo que é jeito, cruza, bate na cabeça do cara, bate no outro, quica na canela e entra. Você fala: mas meu Deus, o que aconteceu? Tipo assim, confiança. Aí o cara chuta, a bola faz assim, cai do outro lado, gol. Fala: mas meu Deus, o que é isso? Confiança. O cara produz, porque ele está certo, ele está confiante. O que Satanás faz comigo e contigo? Você não tem que ter uma percepção além daquela que você deveria, que você deve ter. Só que Satanás, ele tenta nos diminuir, para que a gente, será? Não sei. E você não flua. Um dos grandes desafios de Deus na história bíblica foi fazer o povo entender quem eles eram no Senhor. Porque isso era determinante para eles viverem ou não aquilo que Deus tinha. Nós vemos duas gerações, quando nós falamos ali da entrada do povo de Israel na terra prometida. Nós vemos a geração de Moisés, que não entrou, e nós vemos a geração de Josué, que entrou. Você conhece o relato? Moisés envia 12 espias, um líder de cada tribo de Israel, para ver a terra prometida, e fala: vai lá e volta com o relato. Josué e Caleb voltam com um relato positivo: a terra é boa, vai dar certo e tudo mais. Os outros 10, eles voltam com um relato negativo. E esse relato negativo gerou o que no povo? Incredulidade. Eles foram impedidos de entrar na terra. Eles ficaram ali perambulando pelo deserto anos e anos, até que só puderam entrar na geração de Josué, sob a liderança de Josué. Agora, qual que é o ponto? Por quê? Qual foi um dos fatores pelos quais o povo não creu? Uma das chaves, um dos textos chaves está em Números 13:33. Relato dos 10 espias sobre a terra. A terra era boa, era top e tal, mas também vimos ali gigantes. Tem vários gigantes lá na terra. E éramos, o texto diz, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Peraí. Vocês não viram o que Deus fez no Egito, libertando o povo do Egito? Vocês estão diante da terra. Deus acabou de abrir o mar. Deus mandou pragas. Deus tocou o terror lá no Egito. E agora, vocês se veem como gafanhotos? Então eles se viram de uma maneira diminuída. Eles não se viram de acordo com a visão divina, porque se eles se vissem de acordo com a palavra de Deus, ou melhor, de acordo com as promessas, sabe o que eles diriam? Como Davi disse, como Davi disse para Golias: Golias, eu vou te derrubar. Eles diriam: nós vamos tomar posse da terra. Que foi justamente o que Josué e Caleb fizeram. Então, eles se viam como gafanhotos,
e não como Deus os via, e por isso eles, houve no interior deles incredulidade, e não entraram. Agora olha que interessante, quando Deus fala com Josué, sobre a tomada da terra, então essa geração aqui anterior não entra, passa, vem uma nova geração, apenas Josué e Caleb da antiga geração entram, e o povo estava sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. Então, Deus começa a falar com Josué sobre o tempo, é o tempo de entrar na terra. Quando Deus fala isso com Josué, Josué não faz como o povo fez, se olhava ou se olhou como um gafanhoto. Olha a resposta de Josué, Josué 1, 10 a 13. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo, vai aparecer aí, né? Olha lá. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo, então olha aqui, ó. Josué não ficou pensando, não ficou, não, veja bem, será que é, será que não é? Deus mandou, eu sei que eu vou fazer pelo poder dele. Aí ele diz assim, ó, passa o próximo texto, passem pelo meio do arraial. Ele diz para os chefes do povo, passa pelo meio do arraial, e ordena para a galera aí, ó, prepara comida, daqui 3 dias vocês vão atravessar o Jordão, e entrarem na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. É isso que ele diz. Sabe qual foi a resposta do povo? O povo não fez igual quando fez diante do relato dos 10 espias. Puxa, não chorar, não vai dar certo. Olha o que diz o texto, versículo 16. Eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. É o Senhor que está falando? Não importa a minha incapacidade, importa é aquilo que vem do alto, importa é o respaldo sobrenatural. Eu vou crer, independente das circunstâncias, porque eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio. Eu não caminho pela força das minhas mãos, pelas minhas habilidades, mas eu caminho conforme o poder e a graça de Deus que está sobre mim, em Cristo Jesus. Então, amados, a maneira que nos vemos vai determinar o que receberemos de Deus e o que viveremos em Deus. A maneira como nos vemos vai determinar o que nós receberemos e o que nós viveremos em Deus. Ponto. É fato. É fato. Eu estou fechando a mensagem. Olha o que o texto diz de Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Ele está falando, essa questão da água refletir, ele aponta para a água como o espelho mais antigo do qual se tem conhecimento. Então a água, para os antigos, servia de espelho. Então ele está dizendo assim, da mesma forma que a água reflete o rosto ou aquilo que é externo, o coração reflete quem a pessoa é. O coração reflete quem a pessoa é. Se no nosso coração, e quando a Bíblia fala de coração, entenda, como homem interior, tá? Não é o aspecto só das emoções, não é coração como nós brasileiros entendemos, coração, emoção, não, coração fala de sentimentos, razão, fala desse ser interior. Então, o que nós precisamos, amados? É ter o nosso homem interior ajustado segundo Deus, para que possamos nos ver da maneira correta e nos posicionar da maneira devida. Então nós precisamos, amados, à medida que nós lemos nas Escrituras, que Deus faz o impossível, quando nós lembrarmos das promessas, quando Deus nos der uma visão sobre aquilo que devemos fazer, quem nós somos, isso precisa sobrepor as nossas frustrações, sobrepor aquilo que não deu certo na nossa vida, sobrepor a nossa limitação como pessoa. Isso precisa repousar em nós, de tal forma que vai mudar a nossa fé, ou que vai estabelecer em nós fé, que vai mudar o nosso padrão de crença, não mais como pessoas limitadas, mas como pessoas que poderão viver tudo aquilo que Deus prometeu. Enquanto os 10 espias, eles
não viam possibilidade na tomada da terra, Josué e Caleb viam, Números 13:30, enquanto os 10 espias, não vai dar certo, ai meu Deus e tal, não sei o que. Olha o que Josué e Caleb diziam: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha lá, vamos subir agora e tomar posse daquela terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Você consegue perceber a mentalidade deles? Olha o que diz Números 14, 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é a terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra. Olha a mentalidade. Os 10 espias, meu Deus, são gigantes, vamos morrer. Josué e Caleb, não tenham medo, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha a mentalidade desses caras, olha a fé que eles tinham, e essa é a fé que nós precisamos ter, se nós queremos ir além. E qual que é o problema? Muitas vezes nós passamos por frustrações, momentos difíceis, enfim, perdemos algumas batalhas dentro dessa guerra, e sabe o que nós fazemos? Eliminamos, matamos, abafamos essa fé, sendo que isso deve ser guardado. Enquanto você passa pelo processo, enquanto você espera o momento de Deus cumprir o que Ele prometeu, a sua função e a minha função é manter essa fé, essa visão guardada, protegida. Pense comigo, Josué e Caleb, eles tinham todos os motivos do mundo para se frustrar e esquecer das promessas de Deus, porque de todo o povo e dos espias, eles foram os únicos, os 2 únicos que acreditaram. Então eles podiam olhar e falar o seguinte: espera aí, Josué e eu aqui, os parça, a gente não vai entrar na terra por causa desse bando de gente sem fé? Não é justo. Não é justo. Não é justo. Eles poderiam se frustrar e falar: quer saber, Deus esqueceu de mim, Deus não vai mais fazer, blá 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 blá. Ao invés disso, sabe o que eles fizeram? Guardaram a promessa, permaneceram crendo, protegeram o coração, emoções, mente, esse homem interior, essa fé. E 45 anos depois daquilo que Deus falou com Moisés, Caleb ainda continuava crendo. Olha isso aqui, escute esse texto, Josué 14, estou fechando a palavra, Josué 14, 10 a 12. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Caleb falando, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos, olha lá, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que é necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Então Moisés falou: ei, eu sei que anos atrás o Senhor prometeu e ainda não se cumpriu, mas as minhas frustrações, os desafios não me impedirão de continuar crendo. Eu guardei a promessa, eu sei que eu sou em Deus, a minha visão está muito bem ajustada, então não importa se o tempo passou, eu continuo forte, eu continuo crendo, e se é o tempo, se é a vontade de Deus, eu vou avançar, eu vou conquistar, e eu tomarei essa terra. Amados, você e eu, nós precisamos ter uma visão ajustada, uma percepção ajustada de quem nós somos. Meu amado, se você tiver isso, me escute,
as promessas se cumprirão. Por quê? Porque essa visão de quem você é, essa percepção clara, vai te levar a fazer tudo o que é necessário. Quem é, faz. Eu não faço pregar a palavra, aconselhar, fazer o que for, porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu sou. Eu sou um pastor, então eu faço. Quando você entender quem você é, você fará. Ponto. Tudo parte do pressuposto da identidade. Então nós vamos adorar aqui, nós vamos clamar ao Senhor. O Senhor vai começar a trazer aí no teu interior, no teu coração, no homem interior, no teu espírito, uma percepção mais clara e profunda de quem você é. Como nós temos proclamado aqui, muitos têm tido e continuarão tendo, inclusive hoje, o encontro com a sua sarça. Eu recebi palavras proféticas de que eu seria um pastor, mas o que mais me impactou e me levou a ser quem eu sou, sabe o que foi? O testemunho interior, o Espírito de Deus testificando no meu espírito que eu era um pastor. E escute, nós vamos adorar, como eu falei, o Senhor vai nos visitar, Ele vai abrir olhos de pessoas aqui. Alguns vão começar a perceber, puxa, agora eu entendi quem eu sou. E essas experiências, entenda uma coisa, as experiências nos marcam. Nós temos que estar fundamentados na palavra, palavra é a base. Só que as experiências, elas funcionam também de apoio. A palavra, ela é a âncora, mas as experiências nos servem de apoio e de coisas externas, para que eu e você possamos nos apegar. Ninguém podia negar ou falar, cara, Deus não te chamou para ser um pastor. Deus usou pessoas, Deus falou comigo, e ninguém podia tirar isso de mim. Então uma das coisas que Satanás mais vai investir na sua vida, é você não entender quem você é. Por isso que ele luta para que você não leia a palavra, você não ore, você não venha aos cultos, porque o conhecimento de Deus faz com que você entenda quem você é. Quando você conhece Deus, você entende em quem você pode confiar, você conhece os atributos, o caráter de Deus, e isso te dá base para você viver com o Senhor e viver as promessas. Mas também o entendimento de quem você é, faz com que você se mova em direção àquilo que Ele prometeu. Então eu preciso que você responda a isso. Como eu tenho dito, essa palavra, essa série, ela é mais do que palavras. Ela exige uma resposta. Ela exige eu vou até a sarça. Ela exige tipo, vem e vê. Vem e vê. Amém, amados? Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.